Som. Liberado, Thiago? Gravando? Então, em nome de Deus, eu declaro aberto a nossa audiência pública. Ela é referente à ampliação do perímetro urbano no município de Analândia para fins de loteamento, onde foi solicitado pelas Comissão de Justiça e a Comissão de Projetos e Obras também, que fez a solicitação dessa audiência, para que nós pudéssemos debater melhor a respeito da ampliação do perímetro urbano para fins de loteamento. Melhor dizendo, o loteamento Vista Bela. Nós já temos o Bela Vista aqui em Analândia, agora temos o Vista Bela, que vai ficar ali próximo da Porteira São Francisco. Eu, desde já, quero agradecer aqui a presença dos vereadores, vereador Leandro, vereador Dirceu, vereador José Luiz, vereador João Sodelli, público que nos assiste, o Jefferson, que é o responsável ali pelo empreendimento, também o Vitor Ferreira, que está aqui nos assistindo, doutor Alexandre e demais pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Vou então aqui passar a palavra para o nosso vice-presidente, senhor Leandro Santar. Boa noite a todos, né? Pessoal presente, vereadores, público presente que nos assiste. Obrigado, senhor presidente, por atender a nossa solicitação, né? Foi uma solicitação em conjunto, onde nós, vereadores, eu, José Vivaldini e o vereador João, vimos que era importante e se fazia necessário audiência pública para a gente trazer a público, né, e transparente esse assunto para saber o que a população pensa. Até gostaria que o senhor abrisse na live para que a população pudesse escrever e dar sua opinião e que depois isso fosse também colocado em ata para a gente tentar hoje, nesta noite, ter algo produtivo em prol do assunto que é aí, como o senhor bem disse, ampliação do perímetro urbano para fins de loteamento. Então, só queria agradecer pela oportunidade e parabenizar o senhor presidente pela iniciativa aí, acatando a nossa solicitação. Obrigado, vereador Leandro. Quero constar aqui também a presença do vereador Edivaldo Mistro, vereador Luiz Fernando, que se faz presente, e quero convidar aqui o responsável pelo empreendimento, seu Jefferson. Por favor, seu Jefferson, fique à vontade. Senhor presidente, eu gostaria de fazer umas perguntas para o senhor Jefferson, se possível. Claro, ele vai estar sentado conosco aqui, tirando as dúvidas. Público que nos assiste, as pessoas que estão entrando aqui na nossa live. É um momento que a gente tem aqui ímpar, né? Para podermos... Senhor presidente, as pessoas que estão aqui no público estão querendo saber se eles podem participar da audiência, fazendo algumas perguntas ou questionando alguma coisa. Com certeza absoluta. O microfone está disponível aqui. Vou até deixar aí para que possa passar aí para o público presente, faça as perguntas. E as pessoas que estão entrando aqui na nossa live, eu peço que compartilhe para que outras pessoas também possam entrar e dar aí a sua opinião, tirar as suas dúvidas. Fique à vontade, vereador. Jefferson, boa noite, tudo bem? Boa noite, vereador. Boa noite ao público. Jefferson, eu tenho dois questionamentos para você. Eu queria que você, se pudesse, esclarecer melhor para as pessoas que estão aqui, as pessoas que nos assistem. A forma de cadastramento da população para poder pleitear uma casa. Segundo, como que fica a parte da rede de água e esgoto? Até onde vocês chegarão com isso? Até onde a empresa ficará responsável? Eu digo, vocês vão fazer reservatórios lá nesse empreendimento para que a água da prefeitura fique lá à disposição das pessoas? Vocês vão perfurar um poço e fazer distribuição? Basicamente seriam esses dois.
a forma de cadastramento das pessoas para se inscrever no programa e a parte da água, que é uma preocupação de todos nós, porque na Holanda nós, infelizmente, faz praticamente 10, 11 anos que nós temos aí uma falta de uma atitude mais enfática do Poder Executivo na forma de se perfurar mais poços artesianos e distribuir água para mais pessoas. Por favor. Bem, a primeira pergunta, respondendo ela, o cadastramento da... Deixa eu só arrumar. Estava meio duro aqui. Pronto. O cadastramento a gente costuma fazer via prefeitura, né? A prefeitura que faz o chamamento das famílias, faz a triagem. Tem algumas regras, né, que a prefeitura tem que seguir, que é dar prioridade para as famílias de Analândia, preferência de não pode ter imóvel em nenhum lugar, muito menos em Analândia, para poder fazer jus. Renda, né? Preferência de renda, enquadramento no programa, né? Juntamente com a prefeitura, a Caixa Federal também faz o acompanhamento. Por exemplo, se a família tem um endividamento acima de 30% da renda dela, ela já não consegue pegar a casa. Se ela tiver com o nome também no SPC, no Serasa, ela também não consegue pegar a casa. Então, acho que essa é a primeira pergunta, né? Segunda pergunta, relacionada ao esgoto e à água. A água vai ser feito poço artesiano, porque aparentemente o município não tem capacidade de atender o empreendimento com água da rua, né? Então a gente vai fazer um poço artesiano e vai fazer um reservatório. Já tem a medida, por exemplo, lá é 140 casas. 140 casas já tem um dimensionamento do tamanho do nosso reservatório e também a profundidade que o poço artesiano tem que ter para suprir a demanda do loteamento. Então, a gente faz tudo baseado num cálculo do IBGE, quantas famílias por casa, que são uma média de 3 pessoas por residência, e em cima dessa conta é feito o poço e o reservatório. Em relação ao esgoto, a CETESB diz que a estação de tratamento de Analândia tem capacidade de atender o nosso empreendimento, a 140 casas. Então, a gente vai interligar o esgoto na rede de vocês, na rede da rua, e é levado o esgoto para a estação de tratamento, que faz o devido tratamento e depois faz a dispensa no rio. Senhor presidente, posso fazer a última pergunta que eu tinha vontade de fazer, que eu acabei deixando? O senhor pode fazer 1000 perguntas, vereador. É um momento oportuno, fica à vontade. Tirando essas minhas dúvidas, supondo-se não, né? Com a certeza que o projeto será aprovado, sendo aprovado, em quanto tempo vocês imaginam que iniciam essas obras para começar a arrumar lá e fazer as casas? A gente tem um trâmite ainda um pouco longo, assim, modo de dizer, né? A gente primeiro precisa aprovar o projeto aqui na Câmara com vocês, né? Passar o perímetro, que é o ponto fundamental. O segundo é a Prefeitura aprovar todos os nossos projetos. E a Prefeitura tem que seguir essa regra, né? Depois que a Prefeitura aprovar os projetos, a gente manda os projetos para o Grapuab e CETESB. Aí tem que aprovar também lá. Depois que aprovar lá, que tiver tudo ok, o projeto volta para o município. O município aprova definitivo, faz o decreto municipal. A gente, com o decreto, com a aprovação, leva para o cartório de registro, que aqui, se eu não me engano, é Rio Claro, né? A gente manda para lá, registra o loteamento. Em paralelo, quando a gente der entrada no Grapuab, a gente já pode mandar para a Caixa Federal. Aí a Caixa Federal já vai analisando as aprovações municipais, toda a documentação,
E quando voltar do Grapoab, a gente vai mandando tudo para a Caixa. Então, toda a documentação do município, CETESB e Grapoab, a Caixa analisa. E a gente tem que estar com 100% dessa documentação. A Caixa só vai liberar depois do registro do loteamento. O loteamento estando registrado, a Caixa vai ver o registro, vai fazer uma análise bem profunda, né? Se tiver tudo ok, ela autoriza parcialmente o empreendimento. Nesse momento, a gente tem que fazer os projetos das casas, o urbanístico das casas, né? E mandar para a prefeitura aprovar novamente o projeto das casas, em cima de cada lote. Depois que a gente aprova, a gente manda para o cartório de registro. O cartório incorpora as casas em cima do lote. Depois que termina essa incorporação, passa por toda a engenharia da Caixa, a Caixa libera a aprovação do empreendimento. Só nesse momento vai dar início, de fato, ao início poderá ser feito o cadastramento. O cadastramento, na verdade, já pode se fazer ainda esse ano, porque a prefeitura pode já ir colhendo as informações para fazer já essa triagem das famílias. E quando chegar na época que tiver tudo aprovado, a prefeitura apresenta essa lista e a própria Caixa Federal já faz a aprovação dessas famílias que são aptas ou não. Mais algum vereador, público presente, gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, fiquem à vontade. Boa noite. Na última sessão foi levantada a questão a respeito do déficit habitacional. De lá para cá, chegou a ser feito um estudo a respeito disso ou permanece a mesma projeção que foi levantada por simples alegações? Como é que está essa questão? A gente fez Na verdade, a gente já tinha aquela informação que o primeiro prefeito nos deu, que tem um cadastro municipal que foi feito na época para atender aquelas casas vizinhas ali do nosso futuro empreendimento. E nessa época tinha em torno de 450 famílias que ficaram de fora dessas casas. Então a gente tem esse número da época que o Jairo era prefeito. Foi ele mesmo que me passou pessoalmente. Depois, a gente fez uma projeção, que foi que eu falei na audiência passada, que esse número, devido aos outros empreendimentos que a gente tem, a experiência que a gente tem, teoricamente dobrou. Mas a gente só vai ter exatamente o déficit de Analândia quando a prefeitura chamar as famílias para o novo cadastro. Então a gente poderia, assim, que a gente depende de vários fatores, né, de vários órgãos para aprovar o projeto. Mas a prefeitura ela já pode se antecipar e já fazer um novo chamamento para essas famílias. Ali a gente vai ver exatamente o déficit habitacional de Analândia. Em tese, então, como vai ser feito um levantamento, pode acontecer da empresa estar dando um tiro no pé, de não ter essas 800 famílias, porque talvez a cidade inteira não tenha 800 famílias. Talvez a cidade inteira não tenha. Então, isso pode acontecer. A empresa está preparada para arcar com um prejuízo desse? Um exemplo, nosso empreendimento ele vai comportar 140 famílias, 140 casas. Se o município apresentar 50%, 70 casas, 60, a gente vai fazer as 60 casas, 70 casas. A gente vai fazer exatamente o que o município cobrir a necessidade do município, nem mais nem menos. Qual é o capital social da empresa integralizado? Quer dizer, olha, a gente depois eu posso te mandar, mas o contrato social, esses detalhes, né? Ver se a empresa pode divulgar também isso agora. Se eu não me... porque isso é público, tá na junta comercial. Salvo engano, por isso que eu estou te perguntando, seria para confirmar, o capital social seria de 120 mil. 120 mil não cobre meia dúzia de indenização que acontecer. Então, isso é um detalhe que preocupa bastante,
Porque se acontecer qualquer tipo de problema, a empresa não tem saúde para bancar. Mas esses dados que você levantou, de qual empresa? Dá um segundinho só que eu já te. É uma que foi aberta agora em 2023. Acho que é Bela Vista, se eu não me engano. Um instantinho só. Depois da pergunta do Luiz Fernando Pestana, temos aqui também uma munícipe que tem uma pergunta aqui pelas redes sociais. Pode fazer então, enquanto eu busco o documento aqui. Se você quiser, eu já te respondo, já que eu já sei o seu questionamento e já sei como responder. Todos os empreendimentos que são feitos, abre-se uma SPE, uma sociedade de propósito específico, para aquele empreendimento. Para você registrar o loteamento, a área e aprovar e registrar o loteamento. A empresa que vai fazer a construção não é a mesma empresa. A empresa que vai fazer a obra chama Ecovita Construtora Incorporadora. O capital, olha, eu não tenho essa informação, né, para te dar agora, mas depois eu posso te dar. Mas o último dado que eu tenho do GERIC dessa empresa, que GERIC é a capacidade de contratação junto à Caixa Federal, era de quase 1 bilhão. A SPE pode ser o capital social dela com 10 mil reais. Não tem necessidade de ela ter um capital social maior, porque não é ela que vai construir, ela só vai repassar o terreno para a Caixa. Eu não estou localizando aqui, deixa eu só puxar então para o próximo questionamento. Ô Jefferson, se eu puder contribuir sobre essa pergunta também, vocês já fizeram outros loteamentos aí em Pirassununga, por exemplo? Sim. Quantas casas vocês fizeram lá? A gente já entregou em Pirassununga, essa última foi 623 casas, nesse mesmo modelo. A empresa dona do terreno não é a mesma da construção. Perfeito. Então, quem entrega 600, não entregar 140, é uma disparidade aí, meio que mais ou menos, né? Pergunta da Daiber Bertolucci Mendes. Ela pergunta se é necessário os dois terem o nome limpo no caso de casados. Aí já é um caso de depois da casa pronta, na hora que vai para o sorteio, esses detalhes, né? Mas antecipando aqui a situação. Ela precisa, assim, se tiver casado com regime, né, parcial, universal, os dois precisam estar com o nome limpo, sim, senão não conseguem. É a determinação da Caixa. Só uma última questão. Com relação a essa questão dos acessos, porque lá tem um trecho de estrada de terra na beira da rodovia, chegou a ser pensado isso aí? Chegou a ser conversado com o DR ou com a própria prefeitura? Como é que está esse ponto? Tá. Ah, tá. Então não tem. Ah, tá. Não, então tá certo. Sobre o local. É na rua São Francisco, na parte esquerda. Descendo. Você. Voltando. A fazenda é aqui, a área é de cima. Francisco Fica do entre lado o direito. bairro e a fazenda. Quem está subindo aqui Guademir. a Vila Esperança, a rua São Francisco da Vila Esperança, o loteamento, o empreendimento, ele fica bem de frente ali naquele sanção, todo aquele espaço ali. Subindo a rua do Ademir, do lado Do esquerdo. lado esquerdo, bem Ali- de frente à Vila Esperança. Ah, tá. Não, pela São Francisco. Isso, mas pelo Ademir é esquerdo.
Não, porque existe a Rua São Francisco e a Fazenda São Francisco, é isso, né? Consegue, Thiago? Puxar o mapa aí? Qual é o Mapa da nome cidade, mesmo se houver. Se houver necessidade, senão, qual é o nome mesmo da empresa que você falou que detalhe Ecovita vídeo. Construtora Incorporadora. Convita? Ecovita, Ecovita. de Bauru. Vereador Luiz Fernando, vereador Edivaldo, Dirceu, José Luiz Valdini, por favor, fique à vontade. Opa, boa noite a todos. A dúvida que eu tinha, uma já foi esclarecida, que era a questão da água. A outra eu vou perguntar, a mesma que eu perguntei para você, que essa é uma dúvida de várias pessoas. São em torno de 140 casas. Você disse que é uma casa do tamanho de 48 metros quadrados, mais ou menos. O valor que essa casa vai custar para a pessoa, e ela vai poder pegar um subsídio, né, do governo federal, alguma coisa do governo estadual, isso de acordo com a renda de cada família. Talvez um pode pegar mais, outro pode pegar menos, mas quanto que isso é bom, né, para as pessoas que não estavam, né, e hoje muita gente assistindo, talvez teria essa dúvida. Sim. Quanto que vai custar essa casa, né, esse imóvel para cada família? O imóvel aqui em Analândia é R$ 190 mil. Tem uma tabelinha que a Caixa disponibiliza num simulador para a família fazer uma simulação. Ela coloca lá. A gente costuma fazer, o correspondente Caixa faz essa simulação para a família. Aí depois eu posso passar o contato, as pessoas que tiverem interesse já podem ir simulando para ter uma ideia de como que é. Mas é mais ou menos assim. Por exemplo, uma pessoa que ganha uma renda de R$ 2.500. Pode ser sozinho, pode ser familiar, ou pode ser amigos que podem somar a renda junto. Ah, eu tenho um salário, ele tem um salário, a gente não tem casa. Vamos comprar junto? Também pode. Conforme maior a renda, menor é o subsídio. Conforme menor a renda, maior o subsídio. A gente tem dois subsídios. Um é do governo federal, que é até R$ 54 mil. A família pode conseguir. Nesses termos que eu falei, da renda maior ou renda menor, varia. E o governo estadual tem o Casa Paulista, que a gente, quando tiver aprovado na Caixa, a gente entra no cadastro, a gente cadastra o empreendimento no governo estadual e a gente recebe um sorteio. Se a gente conseguir, lá em Pirassununga a gente conseguiu agora. O governo estadual disponibiliza um recurso de até não, R$ 10 mil por família. Só que a pessoa tem que ter uma renda no máximo de R$ 3.400. Se a gente conseguir a gente costuma conseguir. Então, aproximadamente o máximo vai ser R$ 64 mil de desconto que essa família pode ter, variando conforme a renda. Então aí ficaria 130 mil, mais ou menos. Exato. É o financiamento, depois pode parcelar até em quantos anos? A Caixa financia em 35 anos. A pessoa pode pagar e ela pode ir amortizando. Por exemplo, a cada 2 anos, se ela estiver trabalhando, ela tem lá o seu FGTS. Em 2 anos, a Caixa autoriza ela ir amortizando as parcelas de trás para frente. À vontade, vereador. A dúvida minha era essa. Presidente, Por gentileza. eu fiz um levantamento breve, né, e relativamente superficial. São 97 processos em nome da Ecovita. Um potencial complicado. Você tem uma ideia desse teu passivo cível? Eu não estou nem falando do passivo trabalhista, eu estou falando só do passivo cível. Porque a gente viu grandes construtoras quebrarem e os clientes ficarem na mão. Isso não é novidade aqui no Brasil. Então, o grande receio é esse, né? Uma empresa relativamente nova com 97 processos. Eu nem levantei o valor da causa de cada uma delas, porque não deu nem tempo.
né? Então, eu imagino que a gente deva ter um passivo, tanto civil quanto trabalhista também, que eu não pesquisei, elevado. Como é que a gente pode ter segurança, né, de entregar a vida desse povo, né, na mão, o sonho de uma vida para eles? Porque o pagamento, a casa em pé, ok, a caixa pode bancar, mas amanhã depois cai uma parede, cai um teto, a garantia esvaiu-se. Então, isso pode ser um problema, né? Amigo, Sim, deixa eu mas responder a não sua paga, pergunta. É assim, não ó. paga. Primeira coisa, Os danos, as indenizações não paga. Se cair o telhado na cabeça do morador, não paga. ó, eu vou responder a primeira pergunta sua. A empresa não é nova, a Ecovita ela tem mais de 10 anos. É, a capacidade financeira do Geric, que a gente fala que a Caixa libera para a construtora, era quase R$ 1 bilhão. Para a empresa ter R$ 1 bilhão, ela tem que ter uma garantia, uma estrutura financeira de ativos, de patrimônio, para ela ter um tamanho de um cheque especial de R$ 1 bilhão. E a empresa não é nova. Segunda pergunta sua. A Caixa Federal, ela exige que a construtora faça um seguro. Se ela quebrar no meio do caminho, a Caixa Federal tira a empresa, a obra não é da construtora, a obra é da Caixa Federal. Ela tira a empresa que quebrou, coloca outra construtora no lugar dessa empresa, termina as casas, entrega as casas para as famílias. Após a entrega, a Caixa Federal exige um seguro. Caso apareça trincas, rachas, se a casa cair, tem um seguro que a Caixa, o cliente tem, que a Caixa vai, cede ao cliente e reforma, faz o que for preciso para o cliente continuar na casa. Isso daí todos os empreendimentos têm. Isso aí você pode olhar a legislação da Caixa que você vai se inteirar melhor. Sobre danos pessoais também não. Só Incêndio. não, danos pessoais. Caiu, matou uma criança, caiu uma. Lógico, isso daí tem que olhar a pólice, mas deve incluir incêndio, queda, todos os tipos de, sei lá, terremoto que acontecer, a casa cair, o seguro cobre. Isso daí não é só de casa, é qualquer tipo de seguro. Mais alguém? Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui. Eu não vou lê-las, mas somente deixar claro aqui que a audiência pública é sobre a ampliação do perímetro urbano a fim de loteamento. E as perguntas que estão colocadas aqui, elas estão um pouco fora do contexto aqui colocado. Então, o debate hoje é somente sobre essa questão do aumento do perímetro urbano e do novo loteamento ali, o Vista Bela. Então, as pessoas que estão assistindo, tudo que for relativo ao tema, podem fazer as perguntas aí, que não há nenhum tipo de problema. Agora, qualquer pergunta fora relacionada a outros problemas do município, podemos fazer depois aqui uma audiência pública para poder tratar sobre os temas que estão sendo levantados aqui. Quem levantou a mão aí para fazer a pergunta? Só mais uma curiosidade. O terreno da casa, a casa 48 metros, é uma casa, não é pequena. Na Lândia a gente tem esse hábito de fazer casas enormes, mas eu morava em Ribeirão Preto, em condomínio que era de 50 e poucos metros. É uma casa que tinha 3 quartos, era uma casa muito boa, pelo tamanho. E o terreno, no total, ele fica. A metragem do terreno, qual seria? 8 por 20. O 8 por 20 é o padrão, né? Tem cidade que tem lugar que faz até um pouco menor. Então, a gente mantém porque tem uma frente boa e um fundo. E toda a parte, vamos dizer assim, necessárias que deveria vir do setor de obras já é determinado ou isso é determinado posteriormente? Vamos dar um exemplo, a área de drenagem. Se eu quiser cimentar toda a parte, não vai ter área de drenagem. Se eu não me engano, em Analândia é 15%. A permeabilidade do solo. Isso. Você tem que não pode construir o terreno inteiro, tem uma Isso. regra, e a gente segue a regra.
a regra do município, mas por ser um condomínio não, um loteamento novo, já existe um levantamento ou já existe uma regra? É assim, se o município não tem, tem o Código Sanitário Estadual que todos os municípios devem seguir. Então lá tem o parâmetro, todos esses parâmetros que você tem, se você olhar no Código Sanitário, já tem. Então não tem como você fazer algo que não está na regra. Se o município não atende, o Código Sanitário atende. E a Caixa exige que esteja enquadrado um desses dois. Dois quartos, né? 2 dormitórios. Boa noite. Por favor. Posso. É Jefferson, né? Isso. Do início aí da aprovação agora até a aprovação no cartório, assim, mais ou menos pelo que você tem experiência, quanto tempo vai demorar para a pessoa, para liberar ou para construir a casa? Olha, é uma pergunta difícil, porque, Em média, assim, o que você tem visto? olha, eu acho que se a gente conseguir aprovar, vamos supor, aprovou essa lei aí, na próxima, se tudo der certo, se vocês aprovarem, a prefeitura aprovando os projetos, eu mandando para o Grapoab, são mais 2 meses. Então, vamos colocar um mês, vamos estar mais 3 meses. Então, nós estamos em junho, né? Julho, agosto, setembro. Setembro, volta do Grapoab. Setembro, a prefeitura tem que me aprovar definitivo. Vamos colocar setembro ainda, se a prefeitura conseguir, e eu mandar para o registro. Registro costuma demorar uns de 1 a 2 meses. Então, setembro, outubro, novembro. Em novembro, a gente está com esse loteamento registrado, empreendimento. Depois a gente tem que aprovar as casas. A gente só aprova as casas depois que o loteamento está registrado. Aí você põe mais uns 2 meses. Então, já vai lá para dezembro, né? E eu acho que a gente vai conseguir sair com tudo do papel pronto para iniciar essa obra abril do ano que vem, mais ou menos, eu acho. Gostaria de aproveitar também que o secretário Adriano, que participou lá e foi secretário durante alguns anos, se ele podia participar aí fazendo alguma pergunta pelo conhecimento que você tem aí do projeto. Boa noite, Jefferson. Tudo bom? Boa noite, Adriano. Tudo bem e você? Joia. Eu só fiquei com dúvida na hora que você falou da questão do esgoto, que a estação de tratamento, a CETESB falou que ela tem capacidade de receber. Isso tem alguma documentação nova que comprova isso? Porque a gente não tinha conhecimento dessa capacidade, entendeu? Então, o município, a gente fez uma consulta e pelo que vocês têm aqui, as melhorias que foram feitas, né, nesses últimos, não sei, 1 ano, 2 anos que vocês fizeram, tem uma capacidade, parece que até de 500 unidades ainda de terreno, de lotes que pode ser implantado aqui ainda no município. Então, a gente vai mandar para a CETESB, né? E aí eles têm lá uma relação de todos os municípios e mais ou menos a capacidade de que cada município tem de tantos loteamentos, de tantas famílias que podem ser implantadas ainda. E nesse momento eles vão dar viabilidade ou não para nós. A gente acredita, pela consulta que a gente fez, que tem capacidade de tratar o nosso empreendimento, 140 famílias. Porque os últimos que foram aprovados, a CETESB ela pede para o município declarar se ele tem ou não capacidade de receber. Mas Isso alterou? Não, então, não. É assim, ó, tem município que declara que tem capacidade, mas não tem capacidade. Então, quem vai falar se tem ou não tem capacidade é a CETESB. Entende? Pirassununga, para você ter uma ideia, o nosso primeiro loteamento lá, a primeira casa que a gente teve, o órgão, o SAEP, ele deu que o município tinha capacidade de tratar o nosso empreendimento. A CETESB falou que não tinha capacidade. Entendeu? Aí depois o município teve que provar para a CETESB, né, um laudo, algumas coisas, que tinha capacidade. Então ficou uma briga entre eles, e aí eles foram ver que a CETESB estava errada e que realmente o município tinha capacidade de tratar o nosso empreendimento. Então eu nem me preocupo com isso, porque, por exemplo, se
Se a CETESB falar que não tem, a gente tem que dar uma opção para eles, que no caso a gente põe uma estação de tratamento local, faz alguma coisa. Se a CETESB falar que tem capacidade de tratamento a estação de vocês, aí está morto o assunto. Uma última questão com relação à quantidade de casas. Vamos supor que vai fazer o cadastramento e suponha que teve 60 famílias que precisam de casa. Você tem 140 lotes. O que vai ser feito com esses lotes que restarem? A ideia é a gente deixando esses lotes, né, para que novas famílias, porque assim, vamos imaginar, hoje a Analândia tem lá 100 famílias que são aptas a pegar as casas e sobram 40 famílias que não são aptas hoje, na data de hoje. Só que muita gente vai se tornar apto nos próximos meses. Por exemplo, hoje a família ela está negativada no SPC, ela não pode pegar a casa. Mês que vem, ela libera a restrição dela. Ela pode pegar a casa. Muitas famílias não têm uma carteira assinada, que é uma objeção que a Caixa, não tendo a carteira, teoricamente não pode pegar a casa, tem que ter um registro. Muitas pessoas, famílias, vão conseguir no próximo 1 mês, 2 meses, ter o registro dessa casa, de um trabalho, vão conseguir o trabalho. Ela se torna apta a pegar essa casa. Então a gente vai deixar esses 40 lotes, 20, a gente não sabe o quanto que é. A gente acredita que pode ser que todos, vai até faltar, né? Que a gente está. Mas se tiver essa opção, a gente deixa lá esses lotes para que novos que vão se tornando aptos vão se cadastrando e vão continuar até fechar o empreendimento. E qual que seria a quantidade mínima de casas que vocês fariam? Existe isso? Não. Se tiver 10, 20, a gente vai fazer o que tem a necessidade do município. Essa é a nossa ideia. Só uma pergunta, presidente, posso falar? Por favor. Ô, Jefferson, como você falou aí, uma pessoa que ganhar 1.700 conto, 1.800 conto, então não consegue ter uma casinha disso aí. Se for de 2,5 para cima. Desculpa, eu dei só um exemplo de uma pessoa de 2.500, né, de uma renda. Se a pessoa ganhar R$1.500, ela já consegue pegar a casa. Uma pessoa que tem uma renda de R$1.500, de 1.500, 1.400, ela vai receber o subsídio máximo do governo. Ela vai receber R$54 mil para bater na casa. Então, conforme menor a renda, maior é o subsídio do governo. Entende? Ah, tá. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Então, senão não ia adiantar nada. Se a pessoa carente lá embaixo não ia conseguir a casinha sair. Mas beleza, então. Só mais uma situação aqui que eu acho que é importante, eu não sei nem se é você que vai responder. Hoje a gente tem bairros que são somente residenciais, como Nova Analândia, o Alto da Boa Vista. E esse empreendimento, não sei se já também foi feita essa análise, ele vai ser um empreendimento residencial, podendo ser misto, que hoje as pessoas têm microempresas, um salão de beleza, etc. e tal. Esse fator de ser misto, isso daí é particular, tá? Eu acho uma necessidade enorme, visto que hoje o que dá um sustento para uma família é estar bem economicamente. E tendo essa possibilidade de ser mista, eu acho que é um grande a mais, assim, um plus para essas casas. É só, não sei se é nem você que responde ou é a prefeitura que pode responder. Boa noite a todos. Como é uma audiência pública, todos têm o direito de perguntar, ouvir, né, e reperguntar. É muito boa a sua colocação. Nos bairros Jardim Progresso, foi no nosso governo, e o Ângelo Perim, todos com infraestrutura completa, além do Nova Esperança, que foi na gestão da ex-prefeita Toninha Sodelli, houve inicialmente, eu posso dizer porque eu converti, através do apoio da Câmara, 3 núcleos em perímetro urbano, inclusive o Antônio Rosim sobrinho.
aprovou-se uma legislação, depois de prontas as casas, que o bairro pode ser residencial ou comercial misto, né? Depende muito do uso, zonamento e ocupação do solo. Tem uma legislação geral e cada bairro tem sua especialidade, né? No caso, tem o distrito industrial, tem o centro é estritamente residencial, mas tem o comércio. Cada um deles tem várias legislações, tem o primeiro, que é o Código de Obras, atrelado ao tributário, e tem uma série de leis complementares que foram aprovadas por vários gestores públicos que passaram por aí. Então, havendo necessidade, pode se transformar com uma nova lei municipal. Eu vou só complementar aqui que o Beto falou. A gente costuma, justamente para beneficiar algumas famílias que querem montar algum comércio, a gente costuma deixar as esquinas, antes de registrar o loteamento, a gente já classifica todas as esquinas, principalmente das ruas principais, como lotes mistos. E aí a pessoa, depois que ela adquire a casa, ela pode montar junto um comércio para ela e para atender o próprio bairro. Boa noite. Aproveitando esse gancho, os terrenos, no caso, mesmo sendo esses comerciais, a pessoa não pode construir do jeito que quer, adquirir o terreno. Vocês não vão comercializar terreno vazio, só casa. E se sobrar terreno vazio, também não vai ser comercializado. A nossa ideia é justamente deixar os terrenos reservados 100% para casas. Igual eu falei, por exemplo, a gente fez o cadastramento, só tem 100 famílias. Os outros terrenos que sobrarem, a gente vai, vamos supor, teve lá, como é que eu posso dizer? Não você fez lá 100 famílias e teve pessoas que ficaram na reserva, dessas que não puderam, mas ficaram na reserva, que muitos não têm capacidade, ou porque não atingiram a renda, ou porque estão com o nome sujo. Então, essas famílias a gente vai dar um prazo para elas, sei lá, de alguns meses, para elas ir resolvendo essas pendências e para elas continuarem no processo seletivo e conseguirem ocupar o resto dos lotes que vão estar vazios. Mas a gente não tem interesse nenhum em comercializar lote, é só casa mesmo. E para se inscrever, a pessoa não pode ter outro imóvel registrado, porque é pela Caixa, né? É tudo pela Caixa. A Caixa vai fazer apesar que a prefeitura pode colaborar, né, com algumas informações nessa triagem. Se caso a família ela omitir que ela tem um imóvel, ela omitir que ela não é de Analândia, tem um sistema interno de uma inteligência artificial da Caixa que ela identifica, ela cruza os dados, né? E a pessoa já automaticamente já é reprovada, já não tem o direito de pegar. É que essa é uma reclamação grande que a gente ouve da população, que muitos pegam, sempre os mesmos pegam e comercializam, ou deixa a casa fechada, ou aluga, e as outras pessoas acabam não pegando, quem precisa, né? Infelizmente tem isso mesmo. Pessoal, só uma observação aqui. Aqui, essa rua São Francisco e o Barberhauser aí é a rua 1. É todo esse terreno aqui, ó. Odair, desculpa aí, pode dar continuidade nas suas perguntas. Mais alguém gostaria de
fazer alguma pergunta? Público que nos assiste. Pois não, prefeita. Um minutinho, microfone, por gentileza. Por favor. Boa noite. Quem aqui acha que a Analândia não tem demanda para 140, 141 casas, realmente não conhece a cidade. Não conhece a Analândia. É só isso que eu tenho que falar. Perfeito. Vitor? Senhor presidente, por favor. Só queria parabenizar Vossa Excelência aí pela marcação da audiência pública, porque às vezes as pessoas falam, fazer audiência pública não vai ninguém, ou não existe. Tem muita. Isso é esclarecedor, e como nós vivemos numa democracia, é bom que as pessoas esclareçam suas dúvidas e questionem mesmo, porque é só assim a gente vai procurar aprimorar e fazer o melhor para a população. E até os vereadores que não vieram, não puderam participar por algum motivo, o Sidney, tenho certeza que ele vai assistir depois a transmissão, e se ele tinha alguma dúvida, ele vai conseguir sanar para votar favorável ou contra o projeto, sei lá, né? Cada um tem a sua escolha, mas isso é de grande importância. E eu parabenizo Vossa Excelência, que quando nós pedimos para fazer, Vossa Excelência já, de antemão, já falou, não, vamos fazer e vamos marcar para poder... Quem tiver algum questionamento, que faça, que nem o colega ali sobre o capital da empresa. É uma dúvida pertinente e razoável. As pessoas têm que questionar, porque nós não vivemos aqui num mundo que só eu tenho razão. Não, todo mundo tem que questionar e saber e procurar a melhor forma. Mas eu vejo assim, nós estamos aqui, essa empresa não é do prefeito A, do prefeito B, do prefeito C. A empresa vem com o intuito de ganhar dinheiro. Então, ela vem construir, eu vejo assim, ela vem construir para ganhar o dinheiro dela, baseado num projeto que a Caixa Econômica vai fiscalizar. Na verdade, a empresa vai usar o dinheiro porque ela comprou o terreno lá, mas o dinheiro da construção, tudo vem da Caixa Econômica. Nenhum empresário vem fazer favor, ele vem ganhar dinheiro. E agora, que eu sei que a gente faz financiamento pela Caixa aí, a Caixa é criteriosa, muito rigorosa, tanto na fiscalização da construção, como depois do acompanhamento dos pagamentos, da construção, esse negócio de seguro. Eu sei que tem o seguro, até o colega questionou ali se é seguro civil lá e tal. Eu sei que tem o seguro da construção, porque eu já tive casa aqui que eu financei casa, a casa rachou de fora a fora, a Caixa foi lá e arcou com todos os gastos, né? Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela marcação da audiência, senhor presidente, e pela rapidez, como Vossa Excelência marcou a audiência, que o Leandro lá cobrou, Vossa Excelência rapidinho marcou a audiência. Obrigado, vereador. Foi um pedido, acredito que do senhor também, para que pudesse ser feita audiência pública, e nada mais justo, né? Vereador Luiz Fernando. Tem um munícipe, Jefferson Gonçalves, que ele está com uma dúvida sobre suplente. Vai ter suplente ou são aquelas pessoas selecionadas que foram sorteados e não terá suplentes nessas casas? Não, vai ter sim suplente, porque se tiver alguma reprovação da Caixa, que sempre tem, né? Porque, igual eu falei, algumas famílias, elas omitem, né, alguns dados, mas a Caixa, ela levanta todos os dados. E ela costuma reprovar algumas pessoas, e por isso que a gente tem que ter o suplente. Então, o suplente vai ser antes da entrega das casas, depois não. Exato. O processo é feito antes do início da construção. Só vai construir as casas, dar início à construção das casas, quando você já tiver todas as famílias ali já aptas e aprovadas para o início do empreendimento. Obrigado. Senhor presidente, queria mais uma vez também agradecer em nome da comissão, né? Eu, o José Luiz e o João, até a ideia inicial foi do João de promover essa audiência pública, que nada mais é que o próprio nome já diz, né? Da publicidade nesse trabalho de hoje.
e estamos acompanhando aqui na transmissão. Chegou no pico aqui de 35 pessoas assistindo online, mas o pessoal aqui presente, as perguntas. Então, acho que isso daqui é política pública transparente, como o João bem disse, né? As perguntas, as ideias estão surgindo no decorrer da audiência, e todas as perguntas que foram feitas aqui, algumas eu também já fiz no início, eu acho que, no meu ponto de vista, estou contente e estava anotando tudo que está falando, porque depois nós vamos ter que emitir o parecer da comissão a respeito, se somos favoráveis ou não ao projeto. Então era isso. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, pela presteza, né, em logo marcar a audiência pública e dar publicidade nesse assunto aí de ampliação do perímetro urbano, em especial para o loteamento que está em questão. Obrigado, uma boa noite a todos. Ok, vereador. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Bom, gostaria de agradecer o Jefferson, esclareceu muita coisa aí, também anotei bastante coisa. Reunimos a comissão aí, o João deu a sugestão da gente fazer essa audiência, é muito bom para tirar as dúvidas, e porque, na verdade, essas casas, para quem precisa, é a realização de um sonho, né? Para as pessoas que realmente precisam e para as pessoas de Analândia. Então, com certeza, é um empreendimento que eu acho bom e que vai ser de grande valia aí para os analandenses que precisam. Então, muito obrigado, Jefferson. Público que nos acompanha aqui pessoalmente e o público que está online também, se quiser fazer alguma pergunta, ainda está em tempo. Microfone, por gentileza, só para a gente deixar registrado. Não, só terminando que eu fui bancário durante alguns anos, durante 8 anos, e algumas dúvidas talvez fiquem para as pessoas, é bom esclarecer. Existe uma taxa de evolução de obra nesse sistema, mesmo sendo casas populares, ela entra também nesse mesmo. É mais para a população mesmo entender que pode ou não, não sei se é obrigatório ou não, como que funciona. Esses empreendimentos têm uma taxa, né, durante a obra. Por exemplo, a Caixa Federal, vamos supor, a gente fechou 140 famílias, já começamos a obra. O primeiro mês de obra, passou 30 dias, a Caixa liberou o recurso e a construtora fez 20% do empreendimento. Esse dinheiro que a Caixa liberou, os 20%, a família, ela paga 20% do valor da parcela dela. E ele vai, daqui 2 meses, está com 40%. A Caixa emite um boletinho desse dinheiro que a Caixa já liberou para construir a casa dessa pessoa. Os juros referente àquele dinheiro, referente quantos por cento da obra foi evoluída. A hora que chegar o final do empreendimento, que mais ou menos é 24 meses, no máximo, é o contrato que a Caixa exige que entregue essas casas, quando chegar no 24º mês, o valor desses juros já é a própria parcela em si, que é o momento que a família recebe o imóvel e começa a pagar a parcela daí para frente. Só para deixar uma curiosidade aí. Eu fui beneficiado pela Minha Casa Minha Vida quando eu virei bancário em Ribeirão, e assim o primeiro passo para você sair de um aluguel para começar é muito grande. Eu acho que a população brasileira, ela só não tem uma condição mais rápida economicamente porque os juros do Brasil é muito alto. E quando você consegue ter subsídios como esse, que pode chegar até 60 e poucos mil de uma casa de 190, é um negócio brilhante. Parabéns aí por todos, e foi uma ótima audiência. E agora é só dúvida mesmo. Vamos supor que parte do empreendimento esteja concluído dentro desses 24 meses. Essa metade, ela já vai ser distribuída para a população, ou precisa esperar terminar tudo para poder entregar para todos ao mesmo tempo? Como é que funciona isso?
Ela vai, por exemplo, se a gente fechou 100 famílias, sobraram 40. A Caixa exige que a gente construa as 100 casas, entregue as 100 casas independente das demais. Então, a gente costuma separar, por exemplo, são 140 casas, a gente costuma fazer, um exemplo, 3 módulos, 2 de 50 e um de 40. O primeiro módulo, a gente preenche e segue a programação de término de obra, que é no máximo 24 meses. Aí, vamos supor, como é pouquinha a casa, a gente costuma entregar 50 casas, se for um exemplo, um módulo, em, sei lá, 12 meses, um exemplo. A gente entrega 50 casas. Só que, em paralelo, quando você já assinou essa daqui, a gente já liberou o módulo 2, que é mais 50. Então, já está sendo preenchido essas famílias e a obra dessas outras 50 segue em paralelo ao módulo 1. Aí é contado um outro cronograma de obra para a Caixa. Se ocorrer tudo certo, igual em Pirassununga, um exemplo, a gente lançou o primeiro módulo de 200 unidades. Só que o segundo módulo a gente já lançou também. Passou um tempo, a gente já lançou. Já fechou o primeiro, a gente lançou o segundo. E os cronogramas, eles se cruzaram e deu para a gente igualar os cronogramas e entregamos as 400 casas no mesmo dia. Aí depois, paralelamente, a gente já abriu o módulo 3, que segue. Se conseguir juntar o cronograma, se entrega tudo junto. Se não, entrega o primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Eu gostaria de parabenizar a todos, indistintamente, porque realmente João Sodelli, vereador, tem razão. É um diálogo, né? São esclarecidas dúvidas, né? É um projeto social importantíssimo, que quantos jovens casais, Analândia está cheio de pais de família que tem 3, 4 filhos, aí perguntam onde estão as inscrições, onde estão as pessoas que precisam, as famílias que necessitam. De uma única família sai 3. De repente, existe uma separação aí de casal, o pai tem um filho, a mãe, ela precisa de uma casa. Nós temos aqui várias pessoas que eu não vou citar, vereadores e que estão na plateia, que foram beneficiados com conjunto habitacional com casas. Faz muito tempo, com pedreiros, na época servia até pedreiro para mão de obra, para construir as suas casas. E isso é necessário. Temos 2 advogados aqui, engenheiros temos 2, né? Tem o doutor Pestana, tem o doutor Alexandre, que sabe, vem de Rio Claro, agora está residindo aqui depois de anos, que é necessário isso. E por que eu estou dizendo dessa forma? Existe um ano político. Infelizmente teve esse embate, vai ter outro, mas isso é democracia. E a demora vai prejudicar. Já foi ampliado o perímetro urbano em Analândia de vários empreendimentos, de nível médio, de nível mais inferior, onde todo ser humano tem seu espaço e tem seu direito. Não podemos ser medíocres, mesquinhos, orgulhosos. De maneira geral, nós temos Cuscoville, que foi ampliado, temos o Cavalino, temos o Anápolis, tem o Gaivotas, que foi aprovado na gestão do ex-prefeito, com o engenheiro Adriano, que estava lá, sabe que é um loteamento também simples, com essa mesma intenção. Então, não há porquê, na minha opinião, resistência. E a parte política vai se discutir nas urnas com os pré-candidatos. Mas aquele que não votar um projeto desse, ele estará votando contra os seus próprios princípios. É a minha opinião pessoal. E cada um é livre pelos seus atos, palavras, opiniões e votos. Está na lei orgânica do município. Mas quem não aprovar um projeto desse numa cidade como Analândia, de uma empresa que eu tiro o chapéu, tem a coragem de comprar o imóvel, já está aqui há vários anos,
sem comentários, eu soube que fechou-se as portas, hoje elas se abriram com a prefeita, não é para minha irmã. Tem vários projetos, e a Analândia precisa disso, precisa de casas, tem sim pessoas interessadas, e a questão política e duvidosa, não tem como você passar por cima da Caixa Econômica Federal. O Vitor sabe, é um projeto do governo federal, Minha Casa Minha Vida, né? E é de tirar o chapéu para esse projeto. E feliz a cidade que tem isso. Porque se tiver só a classe média e a classe alta, não terá a classe menos favorecida para cuidar da média e cuidar da alta. Então, gente, eu sei que, pelo que eu entendi, todos estão bem intencionados. Eu vou falar pelo vereador Sidney. Ele é vizinho meu, você sabe que está com a esposa adoentada, mas ele também é favorável a esse projeto. Então, já foi feito várias ampliações de perímetro urbano. Temos o Antônio Rosim, olha que projeto bom. Todos, o Jardim Progresso, Esperança e o Ângelo Perim, eles vêm dotados de infraestrutura urbana completa. Rede de água, esgoto, galeria de áreas pluviais, guia, sarjeta, asfalto, vem a área para lazer, área institucional, a área de lazer, né? Entendeu? Não há porquê, vem com iluminação pública. Então, são projetos de qualidade. Nós temos a felicidade de dizer que a Analândia não tem pessoas paupérrimas, não tem casinhas, moradores de rua. Então, é uma cidade onde todo ser humano tem espaço. Todos têm o mesmo direito. E infeliz aquele que diz que a Analândia não precisa de casas, que não é necessário. Esqueçam a parte política, pense nas famílias, porque será cobrado, eu pessoalmente, de cada um, o seu voto e a sua posição. Eu também sou munícipe, eu sou cidadão, e eu sei dos meus direitos e das minhas obrigações. Cada um vota como quer, mas eu também explicarei para cada família a opinião, se é política ou se é realmente voltada para o bem social. Muito obrigado. Sim, só esclarecendo um minutinho. Você tinha Pessoal, casa lá no CDHU, você vendeu para minha tia, seu ladrão. Senhor presidente, é a audiência pública. Pessoal, vereador. Quem é ladrão? Seu nome, como que é? Pessoal, Senhor presidente. Vereador Leandro. A audiência pública já serviu para o que eles quiseram. O nosso intuito aqui é debater somente a questão sobre a ampliação do perímetro urbano para fim de loteamento. Nós não devemos sair do tema. Nós, vereadores, população, público, peço que todos nós nos comportemos e vamos conseguir aqui, do início até o final, fazer uma audiência saudável, uma audiência honesta, uma audiência sadia, sem entrar nas questões políticas, por mais que estejamos fazendo política, que é uma política pública, mas é uma política de interesse social para atender a demanda de uma população. Agora, as questões particulares, as questões que cada um tem, resolvam do portão para fora. Se quiserem ir para a justiça, vão para a justiça, façam como bem entender. Mas se for para ter troca de farpas ou coisa do tipo, eu vou solicitar para que se retirem, para que a gente possa dar continuidade à audiência de uma maneira correta, como foi proposta aqui, por gentileza. Então, se for para fugir do tema, eu peço desculpas ao vereador, mas eu peço que passe por cima daquilo que o senhor tem para falar com hombridade e a gente volte para o tema proposto aqui, por gentileza. Entendo que o período político ele está por aí, mas não vamos deixar que essa casa seja levada às emoções aí, tá bom? Senhor presidente, pela ordem. Só para finalizar aqui, posso falar? Presidente? Por favor. Sendo referente ao tema proposto, peço por gentileza que... Primeiro lugar, eu não concordo que uma pessoa que tem os direitos políticos cassados venha aqui, usa a palavra da audiência pública para pressionar os vereadores da forma que ele falou, por mais falando que o vereador é livre, mas falando que vai cobrar cada um, que vai expor cada um. Eu voto do jeito que eu quero
e conforme a minha convicção, não é ele, nem a prefeita, nem ninguém que vai mandar em mim, e nunca mandaram. Não tem o rabo preso com esse povo. Esse é o primeiro ponto. Eu queria apenas, senhor presidente, ler aqui alguns comentários na live que eu acho relevante. Tem aqui o Ângelo, que se eu não me engano é até cliente do João, ele tem acho que um lote lá no portal das Samambaias. Ele pergunta aqui assim, por que não se define agora, né, a aprovação do projeto, mas o cadastramento das pessoas não sejam feitos depois da eleição, para não ter esse problema que está acontecendo aqui. Ou seja, poderia fazer todo o trâmite, aprovação do perímetro urbano, todo o processo, e o cadastramento ser feito daqui 3 meses, onde já se passou o período eleitoral. Porque isso daí está sendo claramente utilizado pela atual administração como barganha eleitoreira, como barganha de voto. Todo mundo está vendo, está claro isso. Então, era isso meu questionamento, e acredito aqui que o internauta aqui, o Ângelo Negreto, ele tem razão, que o cadastramento dessas famílias tem que ocorrer sim, porque deve existir um déficit habitacional, mas que seja logo após o dia 6 de outubro, para que essa atual administração, ao qual o condenado acabou de falar ali, não seja utilizado para barganha eleitoreira. Obrigado, vereador. Senhor presidente, depois você me permite uma parte, por favor? Ainda estamos abertos aí para as falas, mas só repetindo, logicamente, nós vamos manter a nossa boa postura aí e tratar sobre o tema proposto, que é a questão da ampliação, a fim de ter um loteamento no município com interesse social. Senhor presidente, vereador. Como eu disse anteriormente, o projeto da empresa ela não é de prefeito A nem prefeito B. O que acontece é que a prefeitura... Não é com você, não, Leandro. O que acontece é que a prefeitura ela pode agilizar a forma das aprovações, se ela tiver uma boa vontade, o departamento de obras, com vontade de colaborar com a construção para mais pessoas receberem mais rápido a casa. Mas eu vejo assim, a empresa é uma empresa comercial que vem para a Analândia para ganhar dinheiro e não está preocupado se o prefeito é o João Soderi, se é o Rogerinho ou se é o Dirceu Capeta. Eles vêm para a Analândia para ganhar dinheiro. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, eu acho assim, nós estamos colocando o Jefferson numa saia justa desnecessária, porque a empresa, ela comprou esse terreno há muito tempo. E eu creio que a última vez que eu conversei com o Jefferson, estava na pandemia. Ele veio falar comigo, eu falei, Jefferson, agora não é hora disso, porque tá complicado, né? Eu vejo que o Brasil parece que nós somos hoje a 8ª economia do mundo, e se Deus quiser, vamos subir, vamos melhorar. Se é o que estão falando aí, né? Mas mesmo que alguém ache que não seja, tal, eu vejo assim, as famílias vão crescendo, filhos vão casando, as casas são necessárias, independente da parte política. Eu acho que o político aí servirá para facilitar na forma de agilizar o processo de aprovações, essas coisas. E como a empresa comercial, ela não está preocupada se é o João Soderi ou se é o Nando. Ela quer construir, vender e que as pessoas cadastradas e aprovadas pela Caixa recebam o seu imóvel. Então, o resto é assim, a audiência pública é para a gente esclarecer as dúvidas dos vereadores. Os vereadores eu acho que já esclareci, pelo que eu vi, o Edivaldo falou que já está esclarecido, o Zé Luiz também, o outro também. Então, senhor presidente, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela audiência, porque ela tirou as dúvidas que eu tinha, né? Lógico que pode, daqui a um ano, acabando a construção, pode aparecer mais uma outra dúvida, como o advogado falou. Mas, hoje, eu vejo que os vereadores estão com a tranquilidade de votar o projeto. Não vejo dificuldade de votar o projeto. Agora, cabe a Vossa Excelência, depois do parecer das comissões, colocar o projeto em votação na próxima sessão. Muito obrigado. Ok, vereador. Contribuindo também, o Jefferson e a empresa nos procuraram no dia 23 de janeiro. Nós tivemos aqui um ano atípico em Analândia, onde tivemos 2 eleições, mas a proposta foi a mesma. E quando nós estávamos lá, o que coube na época fazer, nós fizemos, que foi algumas diretrizes para serem colocadas, e agora, só agora que acabou vindo a questão dessa ampliação
do projeto aqui para a Câmara. Poderia ter vindo antes? Não sei, não tinha algumas diretrizes ainda, mas à época o Adriano então era secretário e participou, o Daír era secretário e participou da reunião juntamente lá também. Eu entendo que é muito necessário realmente ter essas casas aí, tanto que o que pude fazer na época lá foi feito. Agora estamos tendo a oportunidade de fazer aqui pela Câmara. Então, acredito que os próprios vereadores também vão ter essa sensatez, vão olhar para essa necessidade, que ela não é do interesse particular do vereador, mas ela é de um interesse social de uma população que realmente tem essa demanda. Hoje, quem paga um aluguel tem a capacidade tranquilamente de pagar um valor até menor em uma casa própria. Digo por mim, eu pagava aluguel. Deus deu a graça aí de conseguir, através de negociar com minha mãe, de ter a casa própria. E agora consigo ter um fôlego maior para poder investir no que é meu. E então é essa sensibilidade que, quando vir para votação, espero em Deus que eu possa ter a oportunidade de votar, porque eu vou dar um voto pensando nisso também. Como se eu tivesse a oportunidade de estar me cadastrando, como se eu tivesse a oportunidade de estar sonhando de ter o meu espaço próprio. Então, acima de qualquer politicagem, acima de qualquer situação, a gente tem que fazer aquilo que é direito nosso fazer aqui, que é bem representar a população e uma oportunidade de ouro nas mãos para todos os vereadores. Da minha parte, seria isso. Por favor, vereador. É lógico que todos aqui, todos os vereadores, querem aprovar esse projeto, querem que todos que não têm oportunidade de ter casa, que tenha casa. Daí, assim, é o primeiro sonho de toda família ter uma casa. O problema é que a gente, às vezes, não quer entrar em discussão, mas a gente tem que entrar, viu, Jefferson? Então, o clima aqui é meio tenso, mas a gente se sente na obrigação de entrar. Querem politizar como se tivessem pessoas que não fossem votar a favor disso. Como que um projeto bom a gente não vai votar? Com certeza a gente vai votar. Agora, a pessoa tem os direitos políticos cassados, nem votar ela não vota. Ela quer cobrar. Primeiro você paga o que você deve, dos vários processos, das várias condenações. Só em um é mais de 1.200.000. Isso ajudaria muito. Se você pagasse, você falasse as besteiras, também não estava na pauta. Então, primeiro, antes de cobrar, você pague. Pague o que você deve. Desculpa novamente, Jeff. Peço por gentileza que o senhor José Roberto Perim e o senhor José Luiz Valdini se contenham. Vamos, então, já que não há mais nenhuma pergunta por parte da população, do público que nos assiste e dos vereadores, acredito que as dúvidas foram sanadas. O projeto será colocado em pauta na próxima sessão, podem ter certeza. Então, não existindo aqui mais nenhuma pergunta, declaro encerrada essa audiência pública em nome de Deus.